Bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme você seja concedido por Deus acesso a essa ímpar oportunidade e acesso a esse conteúdo relativo ao Evangelho do Reino de Deus. Graça e paz vos seja multiplicada da parte de Deus, da parte de Jesus, da parte dos 7 Espíritos que se encontram diante do seu trono. Então, como nos for apresentado nos vídeos anteriores sobre o sermão profético, introduzido pelo mestre a partir da destruição do templo, Mateus 24, 2, combinado com Daniel 9, 26, apontando para o fim, fatos e consequências dele decorrente, estes explicados no subtítulo pelo próprio mestre, no subtítulo O Princípio das Dores, que está em Mateus 24, versículo 3 ao versículo 14, onde o mestre, interpretando Daniel 9, 26, citou a profecia das 70 semanas, no espaço, no tempo, até o fim, introduzida a grande tribulação. Sermão profético, a destruição do templo. Resumo do vídeo anterior sobre a destruição do templo e sermão profético. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O princípio das dores. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos. Em particular, lhe perguntaram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é princípio das dores. É o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, por testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O Mateus 24, 2, esse observado é combinado com Daniel 9, 26. Em Daniel 9, antes da oração de Daniel pelo povo, é possível constatar Daniel preocupado com a situação dos cativos de Jerusalém, de Judá, no território da Babilônia, ele investigando a situação desses seus irmãos e dele também, nos livros dos profetas, precisamente no livro do profeta Jeremias. Ele diz que entendeu pelo livro do profeta Jeremias que o tempo de que eles seriam cativos do rei da Babilônia, o tempo que eles estariam cativos
na Babilônia seria de 70 anos, de acordo com Daniel 9, 2, combinado com Jeremias 25, 11 e 29, 10. 70 anos de cativeiro, Jeremias 25, versículo 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. 29, Jeremias 29, versículo 10. Carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, Daniel, observado o período de anos em que eles ficariam cativos, estudando Jeremias, ouvindo este do Senhor, Daniel creu da parte do Senhor na profecia e orou a Deus, confessou o pecado e confessou o pecado dele e o pecado do seu povo e explicitou o motivo em Daniel 9, 5. Ele confessa: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. O que os profetas diziam? Jeremias 25, versículos 5 e 6. Os profetas diziam aos reis, aos príncipes, aos pais e a todo o povo da terra: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, não vos farei mal algum. Mas segundo o profeta e segundo os fatos, segundo a profecia e segundo os fatos concretizados, de acordo com a profecia, estavam os filhos de Israel, estava Joaquim representando o povo, e os povos de posse estavam cativos do rei da Babilônia naquela época. Então nós observamos que o profeta Daniel observou que 70 anos eles ficariam cativos, e ele ora ao Senhor, e o Senhor envia o homem Gabriel e dá-lhe a profecia das 70 semanas, que não fala mais aquele período, mas explica, de acordo com Mateus 24, 2, Daniel 9 e versículo 26, explica, ele dá 70 semanas, não se referindo mais àquele período de 70 anos, mas dá a profecia das 70 semanas, referindo-se à visão do rei Nabucodonosor, capítulo 2, versículo 31 ao versículo 45. Então ele dá essa profecia com base nesta
visão, né, que engloba a história do povo de Israel, que engloba a história de Jerusalém, engloba a história de toda a humanidade, como revela o sonho de Nabucodonosor, capítulo 2, versículo 34 e 35. A fundamentação. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não mais se viu vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Mateus 24, 2, combinado com Daniel 9, 24 a 27, as 70 semanas. 70 semanas já estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe. 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se retificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de 62 semanas será morto o ungido e já não estará. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, até ao fim haverá guerra. As orações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, a metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Essa é as 70 semanas, se referindo à visão na visão do sonho de Nabucodonosor, e se referindo também ao ministério, vida e obra de Jesus Cristo, se referindo também ao tempo do fim, é escrito em Daniel 12, 1 e 2. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. A profecia das 70 semanas engloba a visão de Nabucodonosor, sela a visão e a profecia de ressurreição, de arrebatamento, de estabelecimento do reino de Deus, como descrito na interpretação do sonho, interpretação da visão de Daniel 2. Versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Que seria a cabeça de ouro, Nabucodonosor, a cabeça de ouro que representava o rei Nabucodonosor, o segundo reino representado por braço, representado pelo peito e os braços de prata, que seria o reino Medo-Persa que sucedeu Nabucodonosor.
o vento e os quadris de bronze. O vento e os quadris de bronze, que seria o reino da Grécia, que sucederia o reino Medo e Persa. As pernas de ferro e os pés em parte de ferro e barro, que seria o quarto reino, que sucederia o reino grego, reino grego. Isso, no caso, o Império Romano sucedeu o Império Grego. Nos dias destes reis, né, quando ele continuava olhando, no dia dos reis, representado pelas pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro, ele continuava olhando. Uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. E foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram com a palha das eiras no estio. O vento os levou e dele não mais se viram vestígios. A pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E fundamentado o sermão profético a partir da destruição do templo, Daniel 9, 26, destruição do templo, Daniel 9, 26. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. Até o tempo haverá guerra, desolações são determinadas. Como foi observado, interpretando o versículo 26, parte B, o mestre situa a profecia da segunda semana no tempo e no espaço até o fim, colocando as advertências da atualidade. Versículo 4 em diante: ninguém vos engane, falsos profetas, ódio, perseguição, e a consumação da pregação do Evangelho do Reino, com todo mundo, testemunho de todas as nações, para que houvesse preparação para o fim, para que haja preparação para o fim. Então, e quando ele fala o Evangelho, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, ele introduz a grande tribulação, apontando para o fim. Entretanto, antes de adentrarmos no tema da grande tribulação, é interessante observarmos o conteúdo, né, do quinto selo, que é uma explicação intrínseca, posto que fala da mesma profecia, e traz informações mais detalhadas sobre o período, em forma de revelação, sobre esse período tribulacional em forma de revelação. Veremos o conteúdo do quinto selo, combinado com o conteúdo da quinta trombeta e combinado com o conteúdo do quinto flagelo. Apocalipse 6, 9 ao 11, quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. A relação intertextual entre Mateus 24, 3 ao 14, com as descrições específicas desse período dada na abertura do quinto selo pelo Cordeiro. Ele abriu o quinto selo, o Cordeiro abriu o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Está falando aqui do período
do período da salvação, Daniel 12, primeiro e segundo. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então ele diz: quando eu abri o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Estamos falando do período de angústia, tempo de angústia, qual nunca houve. Daniel 12, primeiro. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Conteúdo o quinto selo, combinado com o conteúdo da quinta trombeta, que também fala sobre esse período de princípio de dor, período de tribulação. Quinta trombeta. Quando o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpiões quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscaram a morte, não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinha couraças como couraça de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos carros quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Então esse período da quinta trombeta, o conteúdo desse período da quinta trombeta relaciona-se ao período de tribulação, ao período referido aqui em Daniel 12, primeiro, tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. O conteúdo da quinta trombeta se refere diretamente a esse período, um período de grande preparatório ao período introdutório ao período da grande tribulação. Nesse período aqui foi dado a essa estrela caída, foi dado poder para atormentar, angustiar, mas não para matar, por um período de 5 meses. E essa revelação é importante, que ela revela quem está por trás, né? A estrela caída revela que o nome dessa estrela em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion, que significa destruidor.
também relaciona-se com Daniel 9, 27, que diz que sobre as asas da abominação, sobre as asas das abominações, viria o assolador, viria o destruidor, né? Então aqui nós vemos o destruidor vindo sobre as asas das abominações, né? Fazendo aqui as suas ações, assolando, aguardando apenas que a destruição, a vinda do Filho do Homem, que está determinada, se derrame sobre ele. É pertinente observarmos o conteúdo da quinta trombeta com relação ao período de angústia, ao período de tribulação, antecedendo aqui o período da grande tribulação. E observamos ainda o conteúdo do quinto flagelo. O conteúdo do quinto flagelo, que também se relaciona com esse período de tribulação. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Louvado seja o nome do Senhor, né? E que Ele nos continue abençoando e nos introduza, né, aprofundando nesse conteúdo. As pessoas que ouvirem esse conteúdo podem pesquisar em suas Bíblias, verificando algumas referências naquelas barra embaixo dos textos, e encontrará com certeza esclarecimentos que os ajudarão ainda muito mais a entender esse período de tribulação relacionado à salvação dos que se encontram, relacionado à salvação dos que se encontram com seus nomes inscritos no livro, e relacionado com as 70 semanas, a ressurreição, arrebatamento, estabelecimento definitivo do reino de Deus, grande julgamento e juízo de Deus, destino final dos ímpios. Até o próximo.